Brasil, o automobilismo conta com uma rica e longa história, que deu para o mundo personagens imortais. A série Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro, conta essa história, com ricos detalhes e imagens espetaculares. Uma série produzida no Museu do Automobilismo Brasileiro, na cidade de Passo Fundo, no sul do Brasil. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford caminhões da América Latina. Alô, caros amigos do Speed. Está no ar mais uma edição do programa Curva do S Especial, a história do automobilismo brasileiro. O destaque de hoje é a década de 30, com provas no Rio de Janeiro, provas em São Paulo e o que acontecia no sul do país. No começo dos anos 30, entusiastas do automobilismo, junto ao Automóvel Clube do Brasil, começavam a organizar eventos de competição. Uma parte muito importante da década de 30, depois se estendendo às demais décadas, foi o Circuito da Gávea, a primeira prova em 1933. No dia 8 de outubro de 1933, foi inaugurado o Circuito da Gávea, com a realização do Grande Prêmio do Rio de Janeiro. O Circuito da Gávea serviu como cartão de visitas para o Brasil se apresentar ao resto do mundo. Grandes nomes do volante, como Juan Manuel Fangio, José Forlian Gonzalez, Hans Stuck, Giuseppe Farina, Alberto Ascari e Luigi Villoresi experimentaram as emoções do circuito de 11.160 metros de extensão. As provas na Gávea foram disputadas desde sua inauguração em 33 até janeiro de 1954, quando foi realizada a última competição. Na Gávea começaram a surgir grandes nomes. Foi um circuito muito crítico, muito exigente, aonde surgiram aqueles grandes pilotos que fixaram seu nome e, inclusive, com a presença de equipes europeias, Alfa Romeo, Auto Union, no ano de 1937. Então, foi um grande cenário dos anos 30 no Brasil, essas corridas da Gávea. As regras para a corrida inaugural eram simples. Os corredores teriam que completar 20 voltas do circuito em um tempo máximo de 5 horas. Aquele que fizesse as 20 voltas em menor tempo seria declarado o grande vencedor. 17 pilotos se apresentaram para a prova inaugural. Depois de 20 voltas, Manuel de Tefé, ou Barão de Tefé, como era conhecido, foi declarado o vencedor do Circuito da Gávea, com um tempo de 3 horas, 31 minutos e 3 segundos. Já no ano seguinte, as regras se modificaram. O número total de voltas foi de 25, mas o limite de tempo foi o mesmo da corrida anterior, um máximo de 5 horas. Assim, o desafio aumentava para os corredores. O homem a ser batido era o então campeão Barão de Tefé. Entre os competidores favoritos desta segunda prova, aparecia um jovem e promissor piloto chamado Francisco Landi, correndo com uma Bugatti emprestada. Landi terminou abandonando a corrida na volta de número 8. As vitórias de Chico Landi na Gávea só iriam aparecer na década de 40, sendo o piloto que mais conseguiu vitórias no circuito. Outro dos favoritos era Irineu Correia, pois o Leão de Petrópolis já tinha vencido uma prova importante, a do Circuito de Outono em Porto Alegre. Do favoritismo ao triunfo, Irineu Correia foi sagrado o segundo vencedor da história do Circuito da Gávea. Tragicamente, no ano seguinte, o Circuito da Gávea foi o local onde o Leão da Montanha perdeu a vida. Aos poucos metros da largada, ele não conseguiu evitar a derrapada de seu carro. Depois de bater numa árvore, ele caiu no canal da Rua Visconde de Albuquerque. O acidente de Irineu Correia foi apenas reflexo do perigoso circuito para os pilotos e para o público, dando maior razão ao apelido, o Trampolim do Diabo. Apesar do acidente logo na largada, a corrida de 1935 foi disputada até o final, com a vitória indo para o argentino Ricardo Cazzu, que não escondeu sua tristeza e emoção pela morte do companheiro.
Assim, a prova do Circuito da Gávea foi o principal palco do automobilismo brasileiro e importante parada do automobilismo mundial. Personagens como a piloto Hélène Nice faziam escala no Rio. A francesa correu em 1936, mas não conseguiu terminar a prova, se envolvendo em um acidente que matou a vários torcedores antes do final da corrida. As corridas dos anos 30 no Brasil tiveram inúmeros acidentes fatais por questões de organização, a imprudência do público, que via em todas essas competições uma novidade. E, obviamente, os automóveis, os carros, não dispunham de muita segurança. Era um automobilismo muito empírico, muito pioneiro. Em 1936, inclusive, no Grande Prêmio Cidade de São Paulo, a famosa piloto Hélène Nice francesa, teve um acidente gravíssimo, onde faleceram várias pessoas do público presente. Então foi um período marcado realmente por muitas situações fatais. Bem ou mal, o acidente da francesa aumentou ainda mais a fama do Circuito da Gávea, no círculo internacional. Presidentes de várias nações visitavam Getúlio Vargas na época do evento. Com a popularidade internacional e com um cenário espetacular, o Circuito da Gávea viveu momentos de glória durante 21 anos, até se despedir do cenário nacional de competições. Logo após o intervalo, as corridas no Chapadão e a estreia de Chico Landi. Enquanto os cariocas tinham as provas no Circuito da Gávea no Rio de Janeiro, os paulistas tinham as provas no Chapadão, em São Paulo, com a estreia de Chico Landi. No estado de São Paulo, na cidade de Campinas, o Circuito Chapadão, aonde também ocorreram em torno de 5 grandes corridas, e já nesse período todo se destacando carros monopostos, carros já preparados para a competição, ou seja, tanto na Gávea como no Chapadão e nos demais circuitos que estamos destacando, a presença de carros já preparados para a corrida foram uma frequência permanente. Abalados pela morte de Irineu Correia no Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, pilotos e organizadores paulistas decidiram fazer uma corrida em sua homenagem no Circuito do Chapadão, localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O circuito tinha um percurso de 4,5 km. A distância parecia se duplicar devido a muita poeira e muitos buracos. Depois do glamour do Circuito da Gávea, o Circuito do Chapadão passou a ser uma segunda opção para os destemidos corredores da época. Antes da largada inaugural, a preocupação era com a segurança do público. Mesmo com uma barreira separando os torcedores e a pista, sempre haviam os mais corajosos que subiam em cima do feno. Entre os 14 carros participantes, o destaque ficava com o Fiat de Chico Landi. Logo após a largada e apesar da poeira, o público em cima do feno pôde acompanhar um espetáculo de Chico Landi, que com suas derrapagens controladas, venceu facilmente a corrida junto a seu irmão Quirino Landi. Desta maneira, numa das primeiras corridas em circuito fechado no Brasil, Chico Landi garantiu a primeira vitória de sua gloriosa carreira. No ano seguinte, a importância do circuito e também da região aumentou com o retorno de Chico Landi. Junto com o campeão, vieram pilotos de vários outros estados. Eles brigaram não apenas pela glória, mas por gordas premiações garantidas pelos locais Barões de Café. O rápido sucesso de Landi nas corridas deu para ele o apelido de Caixa Registradora. No ano de 1937, o interesse pela prova do Chapadão e por sua bolsa foi tão grande que o percurso de 50 voltas contou com a participação de quase 40 pilotos. Mas em toda a história do Chapadão, ninguém foi rival à altura de Chico Landi, que em 1947 conseguiria sua última vitória naquele circuito. A vinda de equipamentos de primeira linha, especialmente europeus, obviamente estabeleceu uma referência em nível de desempenho, de disputa.
e a própria presença de pilotos que estavam disputando grandes prêmios na Europa. Isso acabou propiciando e até forçando que alguns pilotos de grande capacidade que estavam surgindo, que foi o caso de Chico Landi, que ele acabou comprando um Fiat muito bem preparado, de um argentino, e a partir daí ele passou, obviamente, a ter um nível de exigência crescente. Em seguida já vai acabar utilizando equipamentos da Alfa Romeo e tem uma longa trajetória que continuou pelas décadas seguintes. No caso, o Barão de Tefé, Manuel de Tefé, até pela sua atuação na área diplomática do Brasil na Europa, sempre foi um precursor, trazendo a primeira 6CM aqui para a América do Sul, uma Maserati. Correu nas provas de Trípoli, fez longas e longas atuações em provas europeias. Então, a vinda desses carros e o fato de que alguns equipamentos mais bem preparados, mesmo aqui no Brasil ou na Argentina, onde havia essa troca, essa permuta de equipamento, começou já a mostrar que alguns equipamentos, especialmente as Bugattis, já estavam perdendo o seu nível de competitividade. Agora, houve então, em todo esse período dos anos 30 até o término da década, a prevalência da marca Alfa Romeo, né, a presença incontestável do Auto Union, que só não venceu a prova de 37 em função das condições muito críticas do circuito da Gávea, que envolvia paralelepípedos, trilhos de bondes, área urbana, áreas que não eram pavimentadas e uma prova que foi com chuva. Mas, de fato, esses carros de origem europeia estabeleceram um novo patamar, tanto que já no pós-guerra nós temos uma larga presença nos grids, né? 7, 8, 10 Maserati, enfim, foi um ancorador, foi aqui propiciou que grande parte do equipamento europeu que as equipes traziam, ou geralmente pertencia o carro ao próprio piloto, acabasse permanecendo por aqui. Fazia parte da premiação, ou havia pelo menos um nível de concessão naquele período, em que os pilotos europeus poderiam trazer os seus veículos, motores e muitas vezes até seu equipamento de pilotagem e acabavam vendendo aqui no Brasil. Logo após o intervalo, no sul do país, começava a integração internacional. Enquanto os cariocas tinham as provas da Gávea e os paulistas as provas de Campinas, no sul do Brasil começava a integração Brasil, Uruguai e Argentina. No Rio Grande do Sul é que aconteceu um verdadeiro encontro do automobilismo sul-americano. Nós tivemos vários tipos de competições que se tornaram relevantes. Tivemos raids de longas distâncias entre Montevidéu e Porto Alegre, e aí é importante destacar a grande disputa que houve entre o grande aço uruguaio, que era Héctor Suplicy Ceres, um uruguaio que foi grande destaque nas carreteiras da Argentina, e se defrontando com um grande aço aqui do sul do país, que era Norberto Jung, que é exatamente com esse carro, um carro com essas características que ele disputou inclusive as corridas da Gávea. Nessas provas de raid de longa distância, temos que destacar também a prova de Porto Alegre ou de Montevidéu ao Rio de Janeiro. Provas de longa distância, portanto. Iniciaram também algumas provas de subida de montanha em Porto Alegre, a subida do Caracol, a subida do bairro Petrópolis. Começaram grandes corridas também de estrada entre as cidades de Livramento, Uruguaiana, e começaram as provas do Circuito do Cristal. Então, nessa consolidação das carreteiras aqui no Rio Grande do Sul, que começam exatamente a partir de 1937, portanto, coincidindo com a criação dessa categoria de cupecitas na Argentina, é que se deflagra, então, 1937 e 38, num circuito na área urbana de Porto Alegre, denominado Cristal. Nessa ocasião, é importante nós destacarmos a grande divulgação que a imprensa nacional dava já para as corridas de automóveis. Eu diria até que sobrepujava o futebol aqui no Brasil, a divulgação pelos jornais, especialmente pelas rádios, do automobilismo. Com o domínio das marcas Ford e Chevrolet, já bem estabelecidas em territórios brasileiros, apareceram os raids no sul do Brasil. A troca de informações e conhecimentos, vindo da categoria Turismo Carreteira na Argentina, e a forte interligação Brasil-Uruguai,
fez com que o automobilismo gaúcho se transformasse em referência de preparação e desenvolvimento de carros de competição. Como consequência disso, foram criadas provas de longa distância, o que se conheceu como raids. Os raids, uma espécie de rally dos anos 30, consistia em um sistema de pontuação com a somatória de pontos perdidos. Para cada minuto de atraso em relação ao tempo pré-determinado pela organização, um ponto era somado na tabela. O vencedor do raid seria aquele piloto com o menor número de pontos, logo após o término da prova. A largada de cada etapa seguia a ordem de classificação de acordo com a etapa anterior. As primeiras corridas internacionais de longa distância uniam as cidades de Montevidéu e Porto Alegre. Além de brasileiros e uruguaios, os argentinos marcaram sua presença nas provas de longo percurso. Foi um período de grande crescimento e aí é importante nós dizermos o seguinte, que já em 1933 nós tivemos a presença de pelo menos 4 Bugatti correndo na prova da Gávea. Algumas Alfa Romeos oficiais e alguns carros de origem americana de grande potência. Chrysler, Hudson, Lincoln, carros com essa característica. A vinda dos primeiros motores V8 pela Ford no ano de 32 começou a induzir, a propiciar que os pilotos brasileiros, com aquele equipamento que eles dispunham, fizessem os seus carros de competição e alguns até chegaram a ser bastante competitivos, como foi o caso de Norberto Jung, Benedito Lopes, enfim, e outros. Então, esse período dos anos 30, nós temos que considerar como um período de ouro aqui do automobilismo. Foi um período de consolidação, houve uma transformação muito grande, as velocidades já estavam atingindo eram bastante elevadas, e daí nasce também aqui no nosso meio do automobilismo o interesse de participar de provas europeias e especialmente na Argentina. Então, nesse cruzamento, nessa troca de informações entre os países da Argentina, Uruguai e Brasil, houve, por conseguinte, muita troca de equipamento. Foi um período que entrou várias Maserati 4CM, entrou através do Barão de Tefé, Manuel de Tefé, a primeira Maserati 6CM, enfim, começou a vinda desses carros italianos, alguns Fiatas ainda foram competitivos por alguns anos. De qualquer forma, a partir desse período é que se consolida então um automobilismo forte e bastante disputado. O estilo de corrida dos anos 30 no Sul continuava acelerando o processo de popularização do automobilismo, correndo com equipamentos bem mais baratos comparados com os europeus das provas da Gávea e Chapadão. O preço mais acessível não significava baixo desempenho ou durabilidade, e as provas de raid comprovavam este fato. Entre os raids, o grande acontecimento da década foi em 1937, com o raid Montevidéu Rio de Janeiro. Este raid reuniu mais de 42 carros, com corredores brasileiros, argentinos, uruguaios e até mesmo chilenos. Depois da largada em Montevidéu no dia 4 de abril, os 3.200 quilômetros de percurso foram divididos em 8 etapas. A dificuldade era enorme, já que os participantes conheciam muito pouco dos caminhos. O grande favorito era o asa uruguaio Héctor Suplicy Sedes. Sedes dominou a prova desde a saída em Montevidéu, mas foi obrigado a abandonar quando o câmbio de seu carro quebrou já em solo brasileiro, entre as cidades de Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Com o abandono do uruguaio, os porto-alegrenses vibraram quando viram a famosa carreteira de Norberto Jung, identificada pelo galgo branco pintado na lateral, assumir a liderança do raid. Depois de vencer um breve duelo contra João Caetano Pinto, travado antes de Santa Catarina, Jung chegou na capital federal na primeira posição, no dia 11 de abril de 1937. No ano seguinte, em 1938, o desafio seria o raid Montevidéu Rivera-Montevidéu, numa prova que marcou a tendência da utilização de carros fechados por motivos de segurança. Naquela ocasião, o asa uruguaio Sedes fez as pazes com a vitória em um raid. Depois da corrida, a entrevista para a rádio logo ao sair do carro.
Reparem na sujeira de seu rosto depois da competição e também a improvisação na proteção das mãos dos pilotos, já que naquela época não utilizavam luvas. Seu compatriota uruguaio Etienne Gomberri ficou em segundo e foi seguido por Norberto Jung, que chegou em terceiro. Esta prova também marcou a estreia em corridas internacionais de outra lenda do automobilismo gaúcho, Catarino Andreatta. Um dos maiores raids brasileiros foi organizado pelo Automóvel Clube do Brasil e se chamou a Grande Prova Presidente Getúlio Vargas. A corrida teve um trajeto de ida e volta, partindo da capital Rio de Janeiro e passando por cidades de vários estados, como Belo Horizonte, Goiânia e São Paulo. O evento foi realizado em 1941 e teve um percurso de 3.700 quilômetros. Sendo outra grande prova de integração, uruguaios como Jorge Monteiro se uniam aos argentinos Fangio e Oscar Galvez, irmão de Juan. Num resultado espetacular para os argentinos, Juan Manuel Fangio venceu com uma margem tão grande que teve tempo de dar a bandeirada para o segundo colocado, o também argentino Oscar Galvez. Desta maneira, dois grandes gigantes do automobilismo argentino fizeram dobradinha no Brasil. A presença dos grandes pilotos argentinos é um marco nessa prova. Estiveram Fangio, Juan e Oscar Galvez, entre outros. Essa grande prova feita no ano de 41, infelizmente não teve a presença do grande núcleo de carreteiras do Brasil que se situava aqui no estado do Rio Grande do Sul. Foi uma lástima, mas foi decorrente de uma enchente que aconteceu na região de Porto Alegre e as carreteiras resolveram fazer uma prova com a finalidade de angariar fundos, já que as corridas tinham uma presença de público muito grande. Então, houve de fato essa grande prova em 41 com a presença dos argentinos e a gente lamenta até hoje, como entusiasta, o fato de não ter havido realmente um confronto com os principais pilotos de carreteiras do Brasil, que eram os gaúchos, aqui do Rio Grande do Sul. Hoje vamos ficando por aqui. Na próxima edição vamos falar sobre Interlagos, o templo do automobilismo brasileiro. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá. Curva do S Especial conta com patrocínio de Banrisul. Quem tem Banrisul tem tudo. Apoio Conrad Caminhões, o maior distribuidor Ford Caminhões da América Latina.